Bom dia! Começamos o primeiro dia da nossa série Biointuição. Começando com essa música deliciosa. Sejam bem-vindos, bem-vindas! Sempre coloco uma musiquinha para animar. Oi, Ana Luísa! Olá, Vânia! Ju, Cris, bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar a música agora. Então hoje começamos a nossa série de lives da Biointuição. Vão ser 8 dias onde eu vou trazer os fundamentos da Biointuição, né? Claro que a Biointuição é um projeto muito grande, né, maior, com vários cursos, e ela veio baseado em vivências e baseados em estudos científicos. Como é que vai funcionar essa semana? Né? Para quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Nessa semana eu vou trazer fundamentos biológicos e fisiológicos dos nossos processos de percepção intuitiva. Isso porque a intuição, ela é um processo de percepção no nosso corpo, é um processo fisiológico. Todos temos sim, mas o fato é que nós não temos consciência. São estudos muito novos e recentes, mas estudos científicos sérios, que mostram pra gente como que a gente percebe essas informações que estão num campo de frequência diferente daqueles percebidos aos nossos sentidos, né? Quem tá aqui provavelmente já se conecta com a tua intuição, já tem uma intuição, ou existe um chamado para isso. Não é assim? Existe um chamado que tem algo mágico por trás. Sim, porque a intuição, ela revela essa sabedoria interior que nós temos. E hoje eu vou trazer então essa minha experiência e vivência na construção desse trabalho todo aqui da biointuição, a minha vivência com a biointuição, e vou trazer, né, hoje vai ser aula sobre definição, hoje vai ser aula sobre o que é intuição afinal, do que a gente está falando afinal. Existem muitos estudos da psicologia, estudos, né, da própria física, estudos do coração, da anatomia e fisiologia do coração, enfim. E existem pessoas que realmente trabalham com isso ao redor do mundo. E há anos eu venho estudando, venho vivenciando, venho ministrando esses cursos, né, possibilitando esse trabalho de chegar dentro da nossa sabedoria interior. Um trabalho que a gente duvida, uma sabedoria que a gente duvida, porque a gente não tem consciência, não é assim? Quem aqui já duvidou da sua intuição? Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Como é que eu sei identificar a minha intuição? Eu vou falar um pouco disso também durante a semana. E como é que vai funcionar todo o processo? Muitas pessoas me mandam mensagens falando assim: eu quero me inscrever para o curso, esse curso dessa semana. Então, esse não é um curso, né, propriamente dito. É uma série onde eu vou trazer temas para vocês conhecerem, né? Eu vou trazer ferramentas. Hoje, no final dessa live, eu vou trazer um exercício, uma ferramenta muito importante, né? A base da percepção dos códigos sensoriais no final dessa aula. E durante a semana eu vou trazer outras ferramentas. Então, isso é uma parte, né? Essa é uma série onde eu estou trazendo esses conhecimentos. O pessoal vem perguntando do curso. O curso é outra coisa.
coisa, é um curso de certificação onde eu trabalho mais aprofundadamente. Que quem quiser se aprofundar, quem quiser trazer, né, mergulhar nesse aprendizado, eu vou trazer depois, vou contar como é que funciona, quais são os cursos, quais são os fundamentos, como funciona a certificação, como é possível atender com a biointuição. Tá joia? Então, quem tá aqui gosta desse tema e tem alguma pessoa que vai se afinar com essa ideia, clica aqui nesse aviãozinho, compartilha aí com 2 amigas que são amigas do peito, que vão se afinar com esse projeto, tá bom? E que isso vai ser bom e positivo para a vida delas. Então clica aqui nesse aviãozinho, manda esse presente para 2 amigas e escreve aqui, compartilhei. Miriane, bom dia! A fala está cortando muito. Está cortando, pessoal, para vocês? Como é que tá? Como é que tá essa fala aqui? Aqui o áudio estão perfeitos. Bom dia. Caso esteja ruim, não me lembro aqui o nome quem falou. Peço para você fechar e entrar novamente no link, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, fiz uns slides que a gente pode colocar aqui para essa explanação. A fala está baixa, perfeito, para mim está ótimo. Então, tem pessoas que estão ótimo, tem algumas pessoas que estão baixo. Então, para quem está baixo, peço para, de repente, colocar um fone, né, ver se o volume está no máximo, tá joia? Rose compartilhou, Projeto Vida compartilhou, que joia! Quem mais compartilhou aqui? Escreve compartilhei. Márcia, aqui não está cortando, está fluindo direitinho. Maravilha, Luz compartilhou, muito bom, gratidão. Vamos lá então, vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Estão vendo aqui? Estão vendo a minha tela aqui, pessoal? Aula 1, intuição, do que estamos falando afinal. Bom dia, sim, está vendo? Joia! Então, esta é a aula 1. O que nós vamos trazer hoje, né? A intuição, nossa, eu assim tenho uma série de livros, já estudei muitas pessoas que mergulham na intuição, que vivem a intuição, cada um na sua área, na sua forma. E existem uma série de definições, né? Existem definições 1000 sobre isso. Então eu tenho a minha história, né? A minha história com a intuição. O que significa intuição para mim, para minha vida e como se construiu a biointuição. Então nessa aula eu vou dividir uma primeira parte onde eu vou contar um pouquinho desse processo e depois eu vou trazer esses estudiosos, vou trazer algumas definições e vou dizer qual delas eu me apoio, né? Eu me apoio muito na teoria junguiana principalmente e em alguns outros estudos e autores. Tá joia? Então, coloquei aqui o primeiro item, quando a opinião dos outros me fez pagar a batida que eu não fiz. O que é isso? Bom, não sei vocês, mas a gente lembra, né? Quando a gente pensa em intuição, é muito comum a gente lembrar de fatos e momentos em que a gente não seguiu a intuição. Não é assim? Quem aqui é assim? Que lembra de situações em que não ouviu a intuição? Que a intuição chegou, que falou, mas você não seguiu e depois de um tempo você falou, nossa, eu avisei. Juliana, então, eu sei.
E eu tenho um momento muito marcante da minha vida, que eu lembro assim, com uma clareza total. Eu tinha por volta de 19, 20 anos e eu tava dirigindo, né? Já sabia dirigir e tal. Tava passando na rua, sabe quando você tem um cruzamento, a mão era minha, eu passei nesse cruzamento. E na esquina tinha uma pessoa, um carro parado, estacionado, né? A mão era para lá, o carro estava estacionado. E ele deu ré, né? Sabe quando a pessoa dá ré? Ela deu ré e bateu no meu carro, né? Era uma pessoa, uma mulher com filhos no carro e tal. E essa mulher ficou, né, desesperada, falando que pra gente não fazer boletim de ocorrência e não sei o quê. E na hora que eu saí do carro, primeira coisa, né, falei, bom, vamos fazer o boletim de ocorrência, porque afinal, né, a gente já sabe disso. E junto comigo, no meu carro, tinha na época um namorado meu. Interessante que na frente, assim, bem na frente da batida, tinha um funileiro. Olha só. E o funileiro tava na rua. E no final dessa história, ele entrou na conversa. E tanto o funileiro quanto esse meus ex-namorados ficaram... Aquela história daquela mulher, né, aquele pedido daquela mulher, tocou essas pessoas de alguma forma. Ou convenceu, né, o funileiro e meu ex-namorado, que começaram a falar pra mim não fazer o boletim de ocorrência. E dentro de mim eu sabia que eu tinha que fazer esse boletim de ocorrência, eu sabia que eu deveria fazer. Mas assim, ok, não fiz. Por quê? Porque todo mundo falou, eles falaram, meu namorado tava no carro, eu não fiz. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? A mulher desapareceu, né? Eu ligava para casa dela, o marido atendia com muito, né, assim, sem querer conversa, né, de uma maneira totalmente, enfim, totalmente agressiva. Só que quem pagou o pato, né? Fui eu, apesar da opinião de eu ir pela opinião daquelas pessoas, quem pagou fui eu. E o pior que eu paguei porque aquele funileiro que falou pra mim ainda que era pra não fazer boletim de ocorrência. Então, isso é uma coisa muito pequena, né? Se considerar quantas decisões a gente toma na vida, a gente toma no dia a dia. Quanto que a gente traz, quantos caminhos são realmente definidos e mudam a nossa vida em pequenas decisões, né? Então ali, ou seja, eu não sei o que eu analiso, o que eu sempre analisei dessa história. Eu tinha um impulso, uma intuição, eu sabia. Eu não tinha lógica nenhuma, eu estava apoiada numa lei, obviamente, só que eu tinha um externo forte, né, me conduzindo para um outro lado. E o que geralmente a gente faz, né? É muito comum a gente se apoiar em opiniões externas para dar segurança nas nossas decisões, para dar segurança. Por quê? Porque muitas vezes a intuição, ela não traz uma explicação. Quando a gente tem um impulso de fazer algo, quando vem uma informação, ela na hora geralmente não tem uma explicação clara e a gente fica perdido, né? E a gente não tem essa segurança porque a gente não conhece os nossos processos intuitivos, a gente não foi ensinado a viver essa confiança aqui dentro, né? Eu falo, eu não tive nenhuma professora que virou para mim e disse, segue o seu coração, né? O que você está sentindo sobre isso? Mas eu, e acredito que todos vocês aqui tiveram uma educação formal baseado no racionalismo científico, que é onde está, né, que é o pensamento, né, que é o paradigma
primário, vamos dizer assim, né, da nossa sociedade hoje, predominante, desculpa, que é o paradigma predominante da nossa sociedade. Embora isso esteja em mudança, em uma mudança grande e acelerada. E amanhã eu vou falar muito da construção, como se construiu esse racionalismo científico ao longo da história, por que a nossa sociedade precisou passar por esse racionalismo científico, e sim, nós precisamos passar, né? Estamos precisando ainda, foi um processo natural de evolução da nossa sociedade ocidental, né? E como e por que nós estamos num processo de transição. Amanhã é a aula onde eu trago com detalhes esse processo. Bom, mas voltando para a minha história, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Deixa eu seguir, senão a gente não segue, né? Bom, esse foi algo marcante. Claro que tiveram outros, mas sabe, essa fica na minha vida? Só que desde pequena, eu sempre estive em dois mundos. Como assim? Eu falo que eu vivia entre dois mundos. Porque eu vim de uma família de benzedeiras, uma família de espíritas, né? O meu avô, meu bisavô, ele fundou um centro espírita aqui em Piracicaba. Eu tenho uma linhagem muito antiga de benzedeiras na parte do meu pai. Ao mesmo tempo, meus avós eram professores, eu fui para a escola, me apaixonei pela ciência como uma aquariana, uma boa aquariana. Comecei a estudar, né? E comecei a mergulhar nesse mundo da ciência, onde a verdade, né, ela é aquela que pode ser explicada. A ciência, ela se baseia nisso. Aquilo que é verdade está alicerçado naquilo que pode ser provado e explicado. E assim eu mergulhei em estudos, fui fazer biologia, e quando eu tinha 19 anos, eu conheci meu atual marido hoje, e na época ele me levou para uma escola, né, filosófica, onde a gente aprendia a meditar e fazer exercícios mentais. Só que, gente, isso foi há 20 anos atrás, então isso não era tão comum como era hoje. Mas então eu tinha assim, a ciência, né? Comecei a fazer biologia, fiz mestrado, e eu tinha essas meditações, e eram mundos separados, né? Eram mundos diferentes. Aquilo que é espiritual, o que é material, o que é material. O que é científico, o que é místico. Eu sempre vivi entre esses dois mundos. Até que, né, eu lá no mestrado, fiquei grávida, veio o meu filho, Arthur, e nesse processo eu não queria depender de uma alopatia, porque embora eu tivesse na ciência, eu tinha conhecimentos da medicina chinesa, tinha um amigo muito próximo, né, naturólogo, e eu queria me empoderar mais de uma saúde do meu filho. Então eu comecei a fazer muitos cursos em função do Arthur. O Arthur, desde que nasceu, ele fazia cocô a cada 4 dias. E todos os médicos falavam que era normal. E ele sofria muito. E isso, assim, esse processo com a barriga, ele foi durante anos, né? Dor de barriga. Ele foi internado, chegou a ser internado 4 vezes por apendicite. Só que ele nunca teve nada físico. Para os médicos estava tudo sempre normal. Sempre estava tudo normal. Então eu sabia que esse processo dele não era algo que eu ia resolver a partir da alopatia. Eu precisava ir para um outro lugar. Só que como eu sempre fui muito curiosa, eu sabia que a ciência também ela é muito evoluída e existem estudos de medicina energética, estudos científicos em grandes universidades e até a própria medicina chinesa. Eu fui atrás, entrei na especialização em acupuntura,
conheci, né, o Body Talk, que é uma ferramenta que trabalha com intuição estruturada, e eu comecei a mergulhar nessa ciência, né, eu queria me munir de ferramentas para que eu pudesse ajudar meu filho. Eu acabei virando terapeuta por tabela, né? Eu passei no doutorado e logo que eu passei, eu falei, não quero. Eu desisti do doutorado e fui mergulhar nesses estudos, porque o doutorado daqui não me dava os estudos que eu queria. E eu fui atrás do Rupert Sheldrake, que é dos campos morfogenéticos. Fui atrás, contatei o James Joshman, que é o professor da Medicine University, Energy Medicine University, e ele foi super solícito, a gente conversou muito, ele me mandou vários artigos científicos, eu encontrei com ele uma época que a gente veio para cá, então ele começou a me mandar informações e eu percebi que a intuição é a grande chave que ligava esses dois mundos. A intuição era a grande chave que ligava a ciência com a espiritualidade. A intuição, os processos fisiológicos do meu corpo é que faziam perceber, é que me faziam entender e praticar ali as ferramentas. Mas aí tinha um detalhe, né? Porque mesmo com ferramentas, chegava uma hora que tinha um limite. Não sei quanto vocês, mas filho é a nossa maior caixinha de surpresa. Então, existia momentos com meu filho que, apesar de todas as técnicas que eu sabia, não tinha mais. Assim, nenhuma técnica funcionava. Ele passava as noites chorando de dor de barriga e já fazia de tudo e não chegava, nenhuma das técnicas funcionava. E eu soltava, nesse momento eu soltava todo o conhecimento que eu tinha. Soltava e eu simplesmente estava ali, presente totalmente para essa criança, totalmente para ouvir, né? Para ouvir o que estava acontecendo, para acolher, para perceber. E ali eu simplesmente me deixava fluir. E na hora aparecia uma música, eu pegava um óleo essencial que eu nem sabia porquê. E assim, eu fazia algumas coisas, né? Apareciam coisas na minha mente que não estavam no meu conhecimento intelectual. E a coisa acontecia. E ali ele se acalmava. E ali, E ali algo amenizava. Então, chegou um momento que, apesar das ferramentas todas que eu tinha, chegava uma hora em que eu precisava estar num espaço de leitura e abertura plena. Quem aqui já viveu com isso com seu filho, né? De você simplesmente saber. E eu sabia. E é claro que eu fui estudar também por que eu sabia, por que eu tinha uma conexão tão forte com o meu filho. É claro que você vai falar assim, não, toda mãe tem simplesmente porque é mãe. Eu sei, só que essa resposta não funciona muito pra minha cabeça, né? Eu preciso entender um pouco mais como é que funciona. E eu percebi que eu fui atrás e vi que assim, o fato do filho, né, do coração do filho, ele ter se formado dentro da minha estrutura biológica e energética, depois do nascimento, existe uma ressonância muito forte ali entre nós, né? É como se fosse uma harmonia, que essas informações, elas se conectam, literalmente como se fosse uma ligação entre dois celulares. Como que acontece uma ligação? A gente digita um número, esse número ele gera uma frequência, que é uma frequência própria dessa antena desse outro celular que capta essa informação. Por isso que quando eu digito um número, eu vai para uma pessoa e não vai para outra pessoa qualquer, né? Porque existe um código que conecta uma coisa com a outra. E dessa forma,
é o filho com a mãe, intuição natural. E bom, e se existe isso entre mãe e filho, e isso já é uma intuição natural, não haveria possibilidade de ajustar esse código a uma outra pessoa ou a uma outra informação e a partir daí fazer uma leitura? Sim, é possível, né? É possível e é isso que eu vou contar para vocês ao longo dessa série toda. Aqui então, Mariá. Quem foi Mariá na minha vida? Depois de Arthur, né, estava estudando biologia da intuição, trabalhando como terapeuta body talk, e meu esposo fundou a Jung na Prática. Nós fundamos juntos, né? E eu acabei mergulhando na psicologia junguiana. Acabei mergulhando muito profundamente na psicologia e percebi o maravilhoso aí conhecimento junguiano sobre a nossa psique. E nesse processo todo surgiu a biologia da intuição, que foi o meu primeiro curso. Foi quando eu estruturei a primeira teoria, baseado nos artigos do Jim, né, do James Oschman. Isso foi aí, acho que em 2016, 2017. Bom, não lembro exatamente, mas é por aí. E eu estava totalmente no universo de estruturação teórica, né? Tava ali, mesmo vivendo isso com meu filho, mesmo atendendo, eu tava no processo mental, sabe? Sabe quando a gente desequilibra e vai para a mente? E eu vou falar disso tudo, porque a gente desequilibra também e vai para a mente durante esse processo todo, durante essa semana. E eu engravidei. Enfim, depois de alguns meses, era Natal, né, dia 25, nós resolvemos contar para a família, né? Para a família, para minha mãe, para meu pai, para as avós, tios e tal. Contamos. No dia 26, eu comecei a sentir umas dores, comecei a sentir algumas sensações que não estava sentindo antes. E eu tava muito ali no movimento do Natal, criança em casa, amiguinhos do meu filho em casa. E sabe quando você não quer ouvir um pouco o corpo? Eu falei, é uma dorzinha. Eu liguei pra uma pessoa, liguei pra outra. Só que o que acontece? Lembra lá a primeira história? As pessoas, elas querem nos ajudar de alguma forma. Todo mundo que opina sobre a nossa vida só tem um objetivo: nos ajudar, pelo menos a maioria dessas pessoas. A intenção delas é nos ajudar. Então elas falam, não, tudo bem, é normal. Veja, era 26 de dezembro, né? Era meio difícil eu ir no médico, mas poderia. E eu deixei, porque eu sempre fui... Sabe quando mulher, não sei se vocês são assim, quem tem uma dorzinha, vai levando, passa, né? Até uma hora que a dor fica grande, aí você vai ver, né? Eu tenho isso também, eu tenho muito isso, né? De ter uma dorzinha, vida que segue, sabe? Dorzinhas assim, geralmente não me param. Quem aqui é assim? A gente sempre fala, homem cortou o dedo, já faz um estardalhaço. Mulher precisa arrancar o dedo fora para alguma providência, não é assim? Isso porque a gente tem uma outra percepção à dor e porque também a gente faz aquilo que tem que fazer. Enfim, no dia 26 eu não dei bola, 27, aí 28 eu já falei, poxa, continuou, né? Aí eu falei, tá, vou parar então. O seu corpo tá fazendo, você tá estudando intuição, você tá estudando essas informações do seu corpo, o seu corpo tá te dizendo alguma coisa, para de querer ser a forte da história. Isso é o seu ego, volta. Beleza, fiquei dia 28 de repouso e tava programado de eu acordar cedo e ir no médico, e no pronto-socorro no dia 29.
E eu tive um sonho nessa noite. Eu sonhei que estava eu, o Arthur e uma menina andando por uma estrada. E aí a gente entrava por um buraco, assim, que dava para um lago com uma árvore dentro e um pé de gigante, assim, atrás da árvore. E a gente dava volta nesse lago, nessa árvore, né? Voltava. Só que quando a gente fez a volta, passou pelo pé do gigante, foi só eu e meu filho. E a gente foi embora. E a menina ficou. E no dia seguinte, eu acordei e fui tomar um banho e eu tive um sangramento. Cheguei no médico e já havia acontecido o aborto. Isso impactou muito a minha vida, porque, puxa, fazia anos que eu vim estudando isso, né? E aí aquela coisa, como assim, cara? Como assim que você não ouviu o seu corpo, né? E aí veio a pergunta, o que você tá fazendo afinal? Né? O que você tá fazendo? Né? Assim, comecei a me perguntar o que eu tava fazendo afinal. Né? Que estudo era aquele? Pra que eu tava estudando isso tudo? Será que eu tava, né, muito na mente? E foi então, hoje eu falo pra vocês que eu tava na mente naquela época, porque hoje eu já tenho essa consciência. E aí eu falei, bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que viver isso em mim realmente. Não adianta só eu ficar estudando e ficar conhecendo técnicas, né? Eu preciso realmente ouvir as informações do meu corpo. Porque até então, eu me dediquei a estudar e a fazer leituras de pessoas, né? Ouvir um pouco o externo. E chegava a hora de ouvir interno. Foi então que eu deixei um pouquinho a biologia da intuição dormindo, né, como curso, e fui trabalhar com o feminino intuitivo, né? Fui trabalhar com esse lugar de honrar o meu corpo, e foi então que surgiram aí cursos na Mulheres Intuitivas. Eu trabalhei muito com o conto da Vassalissa, né, do Mulheres que Correm com os Lobos, muito, em vários trabalhos. E eu saí um pouquinho, né, da teoria e fui viver toda essa teoria na prática e na minha vida. E até então que chegou um momento, bom, essas mulheres que fizeram, né, fizeram esses trabalhos, foram 3 cursos, mentorias, algumas mentorias focadas mesmo no desenvolvimento da intuição. Muitas delas eram terapeutas e começaram a aplicar isso nos seus processos, seus atendimentos com as pessoas. Falaram, Bia, me ensina isso, né? Eu comecei a ensinar, me ensina como é que faz isso e tudo mais. E foi então que surgiu a leitura, né? A biointuição e a leitura biointuitiva, né? Que é essa junção, né, da biologia da intuição com todos esses processos, com essa vivência realmente de entender o corpo intuitivo. E nesse processo eu me mergulhei muito na Penny Pearce, vou falar um pouquinho dela. Ela é uma intuitiva do Centro de Intuição Aplicada de São Francisco, e ela trabalha muito assim essa vivência. E ela que me trouxe a escala de sensibilidade, que são as formas que a informação percorre no nosso sistema a partir de uma informação sutil de vibração. E essa o primeiro nível da escala de sensibilidade, eu vou mostrar para vocês como que a gente percebe no exercício hoje no final da aula. Deixa eu olhar a hora, né, porque me perco um pouquinho. Bom, eu tive, claro, muitas histórias e muitas vivências, selecionei algumas aqui
muitas experiências com viagens a lugares sagrados e símbolos que trouxeram esse nome, muitas histórias que eu vou contando para vocês ao longo do tempo. Então, para mim, esse processo de intuir é uma coisa que foi, sabe, tá nas minhas veias, tá na minha história, e teve a ver principalmente com esse lugar de unir esses dois mundos, né? E na hora que eu estudei, comecei a vivenciar a intuição como ciência e entender que a matéria, lá dentro da matéria, é energia, né? Esses mundos começaram a se unir, começaram a se juntar. E o que antes era misticismo, hoje é ciência. A Flora viu o vídeo sobre a vassaliça, legal. Então, a biointuição, conexão com não consigo ler aqui o final da frase. Com a sabedoria interior, eu acho que foi isso. Vou mudar aqui, ó. Ok. Um pouquinho da minha história. Agora vamos então para alguns autores que eu estudei. Alguns, tá? E que foram mais importantes para mim. Bom, primeiro vamos para a definição da palavra intuição. Definição da palavra a partir do latim. Então, in significa dentro, tuere, olhar para. Assim, pela origem da palavra, intuição significa olhar para dentro. Tá? Eu preciso desativar os comentários por enquanto para conseguir ler. Patrícia Einstein, também uma estudiosa da intuição. Ela traz que a intuição é uma percepção interior, um poderoso guia interno que se manifesta por lampejos e inspirações, que levam frequentemente a uma nova ideia, uma nova direção, um salto criativo, ou a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa. Ela já traz aí percepção interior, guia interno. E eu vou falar para vocês a diferença de percepção interior e percepção exterior. É uma diferença assim muito importante a gente ter a clareza do que é uma percepção interior, né, e do que é uma percepção com os nossos sentidos, né? E o que é uma percepção exterior que vem, por exemplo, de alguém. Então, lá na minha primeira história, né, eu tive um input de informações de pessoas e essa foi uma informação exterior, né? Eu percebi que tomei uma decisão a partir dessa percepção que foi exterior. Depois nós temos aqui, um instrumento de adivinhação, como um cristal, do qual se pode ver com uma visão interior. Não estou conseguindo ler. Mas esse eu sei que é da Clarissa Pinkola, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Muito especial o que tem na vassaliça. Quem não leu, leia, né? Eu tenho um trabalho assim só com a vassaliça, porque ali, gente, é um universo, cara, é um universo que dá pra gente entender que, na verdade, o processo de desenvolvimento da intuição é um caminho de autoconhecimento para que a gente possa chegar no núcleo daquilo que somos, para que a gente possa ouvi-lo, né? Se é uma sabedoria interior, que interior é esse? Nós conseguimos diferenciar interior de exterior? Que sabedoria é essa que fala? E essa voz, será que é da sabedoria interior ou são das nossas programações? Ou é daquilo que a gente aprendeu na escola? Ou é do nosso racional que veio da nossa professora? Ou será que é um programa dos meus pais, né, que foi colocado ali na minha primeira infância? E isso, gente, eu vou falar amanhã, que é o desenvolvimento da intuição ao longo da vida. Como que acontece
a mudança da percepção e estruturação do ego, né? E como que a gente vem com uma intuição e ela fecha. E por que que ela fecha? E como que a gente consegue fazer esse passo. Opa, peraí. Pini Pierce, chegou. É a essência da vida perdida há muito tempo. Basta pedir que ela nos dá fluidez e alegria, respostas instantâneas e abundância de conhecimento. Então, a Pini, ela é uma pessoa que vive a intuição na vida. Então, ela traz aí até um lugar poético sobre o que é intuição e traz uma descrição, uma definição baseada na vivência dela. Agora, Renate Joste de Moraes, ela escreveu o livro Inconsciente Sem Fronteiras. Ela traz assim: é uma intuição, uma compreensão instantânea, integral, ampla e profunda de fatos e acontecimentos, que não são limitados pelo tempo, espaço e pela matéria, e que acontecem em nível inconsciente. Então, Renate, ela já insere para nós o conceito de inconsciente, que Jung ele vai explorar isso, e no qual eu alicerço principalmente os meus estudos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeira vez que eu coloco esses slides aqui, ainda tô me adaptando. Jung, chegamos em Jung. Intuição é uma capacidade de acessar um insight, decorre de um processo inconsciente. É uma percepção, uma apreensão, um entendimento da situação de maneira não racional. Quem aqui conhece Jung sabe que ele tem os tipos psicológicos, que tem a intuição como função. Mas antes dele colocar a intuição nesse estudo, ele faz uma definição, né, que está lá no livro Natureza da Psique, que é essa definição aqui, e tem uma outra parte. Então ele traz um processo inconsciente. O que é inconsciente? É que não está, ou seja, no nosso consciente. Né? O que para ele é inconsciente? É tudo aquilo que a gente viveu e que não está no nosso radar. São programações, são situações que nós vivemos, coisas que nós ouvimos, memórias que não são acessadas. E principalmente, nesse inconsciente existe um núcleo que ele chamou de self. Vou explicar daqui a pouquinho melhor isso, que ele chamou de self. E esse inconsciente pessoal está conectado com o inconsciente coletivo, que é vamos dizer assim, um depositório, né? Que é um lugar, uma biblioteca de informações da humanidade, inconsciente coletivo. Essas informações, elas estão distribuídas e alinhadas em formas de arquétipos. Então, o que não depende da lógica racional? É que a gente não entende, né? É um insight, simplesmente a gente sabe, né? Ou seja, quando eu estava lá, sentindo aquelas informações no meu corpo, era dor, eu nem sei direito o que era ali no meu aborto, eu estava tendo uma informação. Se eu olhasse hoje, no fundo eu sabia. Só que a minha razão, as minhas programações, o meu senso aí de proteção, enfim, programado, não no meu self, programado, ele fez algo assim. Isso por quê? Porque eu estava num lugar muito forte, racional, científico, onde tudo eu queria ter uma explicação, né? Estava naquele momento de vida, embora estudando, mas eu estava explicando aquilo que não era explicado. E a hora que chegou em mim, aconteceu isso. E eu vivi esse presente. Hoje eu vejo como um presente, porque depois disso,
eu tive muitas outras informações na minha vida que eu segui, né? Apesar de eu não saber. Que seja, de repente, simplesmente falar assim, vamos para a Argentina. Veio um insight aí, foi em 2008, que eu deveria ir para a Argentina. E eu fui. E ali eu tive uma das experiências mais importantes e gratificantes na minha vida, com relação a estar num local sagrado, a vivenciar um processo com a minha família, a passar obstáculos na minha vida. Enfim, vou contando aí ao longo do caminho. Então vocês já devem ter sentido e percebido que muitas vezes a gente sabe e a gente não tem explicação. E a maioria das pessoas fala pra mim, Bia, como é que eu sei se é intuição ou coisa da minha cabeça? É a pergunta que eu mais recebo. Primeiro, existe um processo de entender o que é intuição. Mas no final das contas, eu digo que no fundo, a gente sabe que o grande desafio nosso, no final das contas, não é muito perceber, não é muito entender, não é muito ter a percepção. O desafio maior é ter coragem de seguir. E nessa pergunta está embutida uma busca por segurança, está embutido um lugar onde a gente possa explicar essa informação, para que a gente tenha segurança. Então, a maioria das pessoas que falam isso para mim, como é que eu sei diferenciar? Eu percebo, ou quando ela fala como é que eu sei diferenciar, ou como eu posso desenvolver a minha intuição e me conectar melhor. É claro que existem caminhos, existem técnicas para que a gente alinhe com o coração, para que a gente perceba essas informações. Mas quando eu pergunto, eu vou realmente no profundo e falo, tá, e o que você está sentindo? O que seu coração realmente diz? O que você realmente sente que é certo? Lá no fundo, a pessoa geralmente sabe. E aí ela fala, daí eu falo, bom, você já tem a resposta. Ela fala, tá, mas eu não tenho coragem, ou eu preciso, eu não entendo por que é isso, eu preciso entender, né? E nesse lugar que a gente geralmente tropeça. E o caminho é ir trabalhando, executando para que a gente pegue confiança. Como andar de carro, né? Assim, quando você pegou um carro e dirigiu, na primeira vez você se sentiu confiante? Talvez sim, mas a maioria das pessoas não. E aí você precisou fazer e executar e entender cada passo, entender qual o movimento, qual a sincronização, né, da marcha com o acelerador, as leis de trânsito, saber como é que você trafega, e depois isso ficou automático. Mas até aí precisou de um caminho. É assim também conosco e com essa confiança na nossa intuição. Então, continuando a Jung, né? Gente, deixa eu ver, falta 10 minutos, mas ó, a gente encerra e depois eu abro de novo, tá bom? Pra gente continuar. Continuando a definição de Jung. Tudo pode ser objeto dessa percepção, coisas internas, externas e suas relações. Vamos lá, pegar para essa figura aqui, que representa um pouco da estrutura da psique, segundo Jung. É uma figura completamente simplificada, então se você é especialista, já conhece um pouco, né, da psique, segundo Jung, vai perceber que está faltando vários elementos, mas aqui eu quero realmente trazer a base, até para quem nunca viu essa explicação. Então imagine que a parte de baixo, azul, é o nosso mundo interior e a parte de cima é o nosso mundo exterior.
Quando nós nascemos, né, nós estamos nessa parte de baixo, né? Nós somos primordialmente inconsciente, né? Essa bola aqui é o inconsciente pessoal e abaixo é o que está em volta e o inconsciente coletivo. Então nós estamos imersos no inconsciente, né? Estamos conectados com um inconsciente coletivo. A partir do momento em que nós nos relacionamos com o mundo exterior, o ego vai se estruturando e vai surgindo aquilo que a gente chama de consciente pessoal, né? E da mesma maneira, muitas vivências, situações que vivemos no exterior e não conseguimos lidar por algum motivo, também pode vir no nosso inconsciente em forma de sombra ou programações, enfim. Aí, dependendo da linha, tem algumas situações, ou seja, são aquele talvez núcleos energéticos, né, que são os complexos, que a gente não tem condição de lidar muito bem com, o ego ainda não tem maturidade para lidar, então aquilo dorme, né? Aquilo dorme, mas continua existindo no nosso inconsciente. E Jung traz que o nosso caminhar, ele tem como objetivo trazer para a consciência aquilo que somos em totalidade, né? Trazer o nosso inconsciente cada vez mais à tona, de maneira que a gente esteja cada vez mais alinhado e conectado com o nosso self, que é a nossa vontade primordial, que é aquilo que somos em essência, que é a faísca que está livre das programações, né? Que está livre, né, daquilo que não faz parte da nossa essência, né? No entanto, isso também faz parte de nós. Então, o self, ele se manifesta assim na vida, no dia a dia, através do ego, né? Existe um eixo ego-self. Então, sim, a gente sabe que o tempo inteiro esse inconsciente, ele está funcionando. Então, nós temos uma parte, o corpo. O corpo é a própria expressão do inconsciente, né? O inconsciente está no corpo, em algumas linhas de pesquisa. Quem conhece aí Candace Pert, no Moléculas da Emoção, ela traz muito a relação, né, das moléculas da emoção com esse corpo. Logo, esse corpo, ele está expressando este inconsciente. A intuição, então, ela nos conecta a esse self, a essa sabedoria interior. Deu para entender agora por que a sabedoria interior, qual que é a diferença de sabedoria interior e exterior? Né? O ego, ele tem um conjunto de informações que veio do exterior e que estão ali, né, à disposição dele. E nós temos também uma sabedoria interior que vem do nosso self, que vem do inconsciente coletivo através do self. E como essa informação, ela passa para a nossa consciência, para o nosso consciente, principalmente através, né, as vias naturais, são sonhos, sincronicidade, não vou entrar muito na definição disso agora, sonho, sincronicidade, sintomas, ou seja, aquilo que o corpo expressa, e os processos criativos. Os processos criativos, eles são fluxos naturais de informação do inconsciente. E a própria intuição que traz isso, independente da hora, independente daquilo que a gente está fazendo. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos então agora para HeartMath. Gente, faltam 3 minutos, tá? Eu vou encerrar aqui a live e abrir outra para a gente continuar. Não falta muito, a gente tem aí uns 3, 4 slides
e a gente já vai fazer o exercício para perceber essa informação, primeiro nível de informação no nosso corpo. Tudo bem? Vou abrir os comentários aqui. Tá joia, gente? Como é que vocês vão voltar? No mesmo link, tá? Ou ali no meu perfil. Tá joia? Espero vocês.